Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma segunda, bem-vindos a mais uma semana de aulas virtuais. Em nossa aula de hoje, nossa aula de língua portuguesa, nós iremos trabalhar o texto A Velhinha Misteriosa. Inclusive, vocês já levaram esse texto e as questões de interpretação a respeito dele para serem respondidas em casa. Então, hoje a tia vai retornar na 112 e 113 para fazer com vocês a leitura desse texto. Nós vamos estudar o vocabulário, que se encontra também na página 113, e em seguida nós iremos corrigir as questões de interpretação textual a respeito dessa história, que estão aí da página 114 até a página 118. Então, peço que você pegue o seu livro de português e vamos lá fazer em conjunto a leitura dessa história, A Velhinha Misteriosa. Vamos lá? A Velhinha Misteriosa. No meio de muitos edifícios grandes, havia uma casa velha com um jardinzinho, umas árvores, uma grade toda enfeitada e uma porção de mato crescendo pelo quintal. As crianças do bairro gostavam de se reunir perto da casa onde morava uma velhinha. Falavam de televisão, de futebol, da escola, de muitas coisas. E falavam muito da velha misteriosa que morava naquela casa. Ela está sempre carregando umas sacolas enormes. Um dia eu fui buscar a bola que caiu lá no quintal e olhei pela janela. A velha mexia um caldeirão. A empregada do 501 diz que ela pega crianças. Será que ela é uma bruxa? Tião Risônio era o único que achava graça nisso tudo. Ele ria muito e dizia: Nunca vi velha que não fosse boazinha. Até hoje, quando vejo velha pegar criança, é para botar no colo e fazer carinho. Todo mundo ficou espantado quando um dia ele disse: Vou até lá conhecer essa velha, seus medrosos. Não vá não, Tião. Olha o caldeirão. Mas ele foi mesmo, que era valente. Quando chegou lá, foi bem recebido pela velha, que mexia uma panela bem grande. O que ele viu você nem imagina. Uma porção de prateleiras cheias de vidros de doce de todos os tipos. Tião arregalou os olhos e ficou com a boca cheia de água. Puxa, a senhora é gulosa. Nunca vi tanto doce numa cozinha só. A velha riu um riso gostoso que nem Tião e disse: Sabe, eu faço doces para ganhar um dinheirinho e poder comprar as coisas de que preciso. Tião foi correndo contar a novidade para a turma. Os meninos vieram com ele conhecer a tia Dolinha e até hoje eu não sei quem ficou mais satisfeito com esse encontro, se foi ela ou se foram eles. Então, meus queridos, vocês gostaram dessa história? Qual foi o personagem que mais chamou a atenção de vocês? De todos esses que nós acabamos de falar. Os meninos, o Tião, a velhinha misteriosa, que no final das contas não tinha nada de mistério. Quem vocês acham que é o personagem mais interessante dessa história? Pensem aí. Agora, convido vocês para que a gente estude o vocabulário, que está na página 113. Vamos lá? Então, nós temos no vocabulário a palavra edifício, que significa obras arquitetônicas, casas, prédios ou imóveis. Porção, que é uma quantidade menor que o todo, a parte, a parcela ou pedaço. Misteriosa, que encerra mistério, inexplicável, estranha, suspeita. Enormes, muito grandes, que fogem para a norma, para o normal, desmedidos, fora do comum. Caldeirão é a caldeira grande usada para cozimento em água fervente. Único, que não tem outro igual, exclusivo, incomparável. Espantado, assustado, surpreendido ou maravilhado com algo, admirado. Prateleiras, tábuas horizontais na parede,
divisões horizontais de um armário, de um estante ou de um guarda-roupas. Arregalou, abriu amplamente, esbugalhou os olhos por motivo de espanto ou de admiração. Gulosa, aquela que tem o vício da gula ou gosta de gulodices. E novidade, condição do que aparece ou se apresenta pela primeira vez. Agora, meus queridos, passem para a página 114, que nós iremos fazer a correção, tá bom? Das atividades em relação ao texto A Velhinha Misteriosa. Então, aqui na primeira questão, pede para a gente ligar as palavras ao seu significado. Nós temos as palavras, enormes, misteriosa, porção, arregalou e espantado. Então, nós temos que ligar essa palavra ao seu significado, certo? Então, vamos começar pela palavra enormes. O que significa uma coisa enorme? É o mesmo que muito grandes, que fogem à norma, desmedidos ou fora do comum. Então, você vai ligar a palavra enormes a este significado. Muito grandes, que fogem à norma, desmedidos ou fora do comum. Misteriosa. Misteriosa é o mesmo que encerra mistério, estranha, suspeita. Então você vai ligar o significado de misteriosa lá para o último quadrinho, que encerra mistério, estranha ou suspeita. Porção. O significado de porção é quantidade menor que o todo, uma parte ou pedaço. Então, você vai ligar porção para esse significado. Arregalou. Arregalou é o mesmo que abriu amplamente, esbugalhou os olhos, por motivo de espanto ou de admiração. Então, você vai ligar arregalou para este significado. E a nossa última palavra é espantado. Espantado é o mesmo que assustado, surpreendido ou maravilhado com algo, admirado. Então, você vai ligar a palavra espantado para este significado. Na segunda questão, pede para a gente completar as frases com o significado das palavras do vocabulário. Então, nós temos na letra A, edifícios, na letra B, único, na letra C, misteriosa. Nós temos que colocar na letra A, B, C, sinônimos, né? Ou palavras que correspondam a essas que estão entre parênteses. Então, iniciando pela letra A. Os prédios daquela rua são bem altos. Prédios é o mesmo que edifícios, né? É um sinônimo para edifícios. Letra B. Aquele carro era exclusivo. É mais um sinônimo que eu posso utilizar para a palavra único. E a letra C. A casa era velha e estranha, que é um sinônimo aí para misteriosa. Página seguinte, terceira questão. Pinte as figuras que correspondem ao significado das palavras. Primeira palavra que nós temos é caldeirão. E aí nós temos três figuras. Nós temos uma panela, né, um papeiro, digamos assim. Nós temos um bule, uma jarra de café também pode ser. E por último, nós temos o caldeirão. Então, nós iremos pintar a terceira imagem aqui da sequência. Na palavra de baixo, arregalou, nós temos três figuras de uma mesma criança, né? No caso, a criança do meio tem um cabelinho diferente. Então, nós temos três crianças aqui. A primeira criança, percebam que ela está com o olho bem aberto, né? Com os olhos mesmo estufados. Então, é essa criança que nós iremos colorir, porque é ela que está com os olhos arregalados. A criança do meio está com os olhos fechados e a última, a terceira criança, está com o olhar assim, cabisbaixo, olhando para baixo. Então, a criança que aqui está com os olhos arregalados é a primeira criança.
Então, você vai pintar ela. Vai pintar o caldeirão e vai pintar a criança aí com os olhos arregalados. A quarta questão pede para a gente formar frases com o significado das palavras abaixo. Aí nós temos gulosa e enorme. Essas duas respostas são pessoais, porém a tia pode dar algumas dicas aqui para vocês, né? Vocês viram o significado de gulosa, né? Nós trabalhamos no vocabulário lá da página 113. A pessoa que tem o vício da gula, né? A pessoa que come demais. Então, a frase da letra A, você vai ter que elaborar pensando nisso, certo? Uma característica para uma pessoa que coma demasiadamente, coma muito, coma demais. E a letra B, essa palavra enorme, né? Que vocês já viram lá na primeira questão e no vocabulário também, que é uma coisa muito grande, que foge do comum, né? Fora do comum. Então, você vai criar uma frase que contenha também o significado da palavra enorme. Página 116. Nós iremos agora para o tópico trabalhando o texto. Nós temos aqui questões objetivas, certo? Para a gente marcar. Então, vamos lá. Primeira questão. O texto fala de... Aí nós temos 3 opções. Primeiro, uma velhinha assustada. Segundo, uma velhinha preguiçosa. Terceiro, uma velhinha misteriosa. Qual que é a resposta correta? Isso mesmo, terceira opção, uma velhinha misteriosa. Então, você vai marcar um X na terceira opção da primeira questão. Segunda questão, pede para você pintar o retângulo que completa as frases. Então, vamos para a letra A. A velhinha morava. Primeira opção, no edifício. Segundo, numa casa nova. Terceiro, numa casa velha. Qual que é a opção que a gente vai pintar? Terceira, né? A velhinha morava numa casa velha. Letra B. As crianças do bairro gostavam de brincar. Primeira opção, perto da casa da velhinha. Segunda opção, atrás da casa da velhinha. Terceira opção, longe da casa da velhinha. Qual que é a resposta correta? Isso mesmo, primeira opção, perto da casa da velhinha. Então, vocês vão pintar na letra B a primeira opção. E na letra C, a velhinha estava sempre carregando. Primeira opção, pequenas sacolas. Segunda opção, grandes bolsas. Terceira opção, enormes sacolas. A alternativa correta é a terceira. A velhinha estava sempre carregando enormes sacolas. Então, você vai pintar essa opção. Página 117. Terceira questão. Por que a velhinha era considerada misteriosa? Porque ela estava sempre carregando sacolas enormes. Diziam que ela mexia um caldeirão, que ela pegava crianças e até chegaram a pensar que ela era uma bruxa. Então, por todos esses motivos, a velhinha era considerada misteriosa. Vou repetir. Porque ela estava sempre carregando sacolas enormes, porque ela mexia um caldeirão, diziam que ela pegava crianças e até chegaram a pensar que ela era uma bruxa. Quarta questão. Encontre no caldeirão o que a velha mexia. Pinte os espaços que tem um símbolo aí de adição, né? Mais. Então, qual que eram as palavras, no caso, as letras, né? Que vocês iriam pintar? O D, o O, o C e o E. Então, pintando essas 4 letrinhas, você ia descobrir a palavra doce. Então, além de você pintar aqui as opções que tem o símbolo da adição, você também tem que escrever no retângulo que está ao lado a palavra doce. D-O-C-E. Página 118. Quinta questão. Responda. Letra A. Quem teve coragem de visitar a velha? De todas as crianças, somente uma. Como era o nome dele? Tião Risônio.
Só ele que teve coragem de ir lá até a casa da velhinha. Letra B. O que ele viu quando chegou à casa da velha? Uma porção de prateleiras cheias de vidros com doces diferentes. Letra C. Por que Tião ficou com a boca cheia de água? Imagina, gente, você vê várias prateleiras, cada uma delas com vários potes diferentes e em cada pote vários doces. Isso é de dar água na boca, não é verdade? Então, ele ficou com água na boca por causa dos doces, certo? E a nossa última questão, sexta questão, diz o seguinte: às vezes a gente pensa uma coisa das pessoas que é totalmente diferente do que elas são. Escreva abaixo o que você pensa sobre isso. Mais uma questão que tem uma resposta de cunho pessoal. Só que a tia vai adiantar aqui para vocês o que essa sexta questão quer que você fale, né? Sobre o que ela está questionando. Às vezes, gente, nós agimos de forma preconceituosa em relação às pessoas. Às vezes você nem conhece a pessoa pessoalmente, você nunca conversou com a pessoa, mas você já tira uma conclusão precipitada, ou seja, você já imagina que é uma pessoa chata, que é uma pessoa sem graça, por exemplo, que não é uma pessoa humilde, enfim. Nós somos capazes de tirar conclusões precipitadas em relação às pessoas. E nós fazemos isso sempre que nós não conhecemos alguém, né? Nós, por exemplo, não conhecemos a pessoa pessoalmente, mas já vimos, por exemplo, fotografias dessa pessoa, e aí só pelo fato de ter visto uma fotografia daquela pessoa, você já imagina que aquela pessoa seja uma pessoa legal ou não, certo? Então é sobre isso que a sexta questão está querendo nos dizer. O que você pensa sobre isso? Então você vai escrever na sexta questão se você concorda que nós devemos ter esse tipo de preconceito, de julgar as pessoas antes de conhecer, ou se essa é uma postura errada, que nós não devemos exercer, que a gente não pode ser assim, nós não podemos nos comportar dessa forma, né? Julgando as pessoas sem antes conhecê-las, certo? Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido todas as questões da atividade. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, tudo bem? Então, bons estudos, meus queridos, e até a nossa próxima aula.